Minha saudação a todos nossos ouvintes, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar entrando uma vez mais no seu lar para vos falar da Palavra de Deus. Meu desejo é que Deus vos abençoe em mais esta programação. Nós estaremos lendo as Escrituras no livro de Apocalipse, capítulo 11 de Apocalipse, versículo 3 até o versículo 6. Mas antes de lermos essa escritura, nós vamos rodar um maravilhoso hino, e após esse hino, então, estaremos lendo a palavra de Deus. Amanhece o dia cheio de alegria, e eu andando com Deus, sem tormento e dor, não tenho temor, estou andando com Deus. Se alguém chegar e me perguntar a razão do meu viver feliz, eu direi cantando assim: estou andando com Deus, andando com Deus, aleluia, eu estou andando com Deus. Apocalipse capítulo 11, versículo 3 ao 6 nos diz assim: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que seja morto. Que Deus abençoe e assim acrescente suas bênçãos à palavra que foi lida. Eu desejo nesta programação trazer um pequeno estudo aos nossos ouvintes sobre quem são as duas testemunhas que Deus promete que enviará sobre a terra. Essas duas testemunhas, elas não são mensageiros para o povo gentil, mas elas serão mensageiros para o povo judeu, para Israel. Elas virão sobre um propósito de Deus para trazer uma mensagem. E esta mensagem que elas trarão a Israel será a mensagem de Cristo, onde eles estarão anunciando Jesus para aquela nação. Nós vamos mostrar aos ouvintes como Deus tem trabalhado durante todos esses tempos, mesmo desde o Velho Testamento, o que Deus está fazendo hoje e qual será o próximo passo de Deus. Eu quero que os ouvintes prestem atenção para que vocês possam, assim, perceber sobre a luz da palavra em que tempo estamos vivendo. Nós sabemos, ouvintes, que essas duas testemunhas elas vêm para o povo judeu. Para que vocês entendam, eu quero mostrar aos nossos ouvintes que Deus, por muitos anos, não tem mais trabalhado com os judeus. Desde que Jesus veio e foi morto, Deus nunca mais enviou profeta algum para aquele povo, porque eles o rejeitaram e então assim Deus voltou-se para nós. Deus, hoje, Ele trabalha individualmente com cada pessoa que abra o seu coração, com cada pessoa que aceite a Ele, indiferente de nação, de raça, ou não importa de que lado seja, o importante é abrir o coração para que Deus trabalhe. Mas nós sabemos que antigamente Deus trabalhava unicamente com uma nação, e as outras demais nações, elas eram pagãs, adoravam outros deuses, e Deus não tinha nada a ver com esse povo. E a nação pela qual Deus trabalhava
era a nação de Israel, a qual surgiu através de uma promessa que Deus fez a Abraão. Você encontra isso no livro de Gênesis, capítulo 12, quando Deus apareceu a Abraão e prometeu que daria a ele um filho, e através desse filho ele seria pai de nações, aonde surgiu a nação de Israel, a qual Deus trabalhava com essa nação inteira. E se uma pessoa da nação de Israel fazia algo errado, toda a nação pagava, porque Deus trabalhava com a nação ao todo. Mas se uma pessoa fazia algo de bom, todos eram abençoados por Deus. E esse povo era o povo de Deus. Era, vamos dizer, a menina dos olhos de Deus. Mas houve um tempo que esse povo começou a provocar a Deus, porque eles começaram a crer em outros deuses, a deixar os caminhos de Deus, e então eles começaram a servir outros deuses. Então Deus trouxe um castigo sobre eles. Mas antes de Deus trazer esse castigo sobre Israel, Deus enviou o profeta Jeremias, o qual os advertiu de muitas maneiras. Se encontra isso no livro de Jeremias, capítulo 11, também no capítulo 13 de Jeremias. Você vai encontrar praticamente em todo o livro de Jeremias Deus advertindo, Deus chamando a atenção, mas eles não davam ouvidos, até que Deus então, através de Jeremias, disse que traria juízo sobre esta nação, juízo por eles terem rejeitado, terem deixado ao Deus dos céus. E Jeremias profetizou que Deus iria enviar eles a uma terra estranha, iria fazer deles escravos, e eles ficariam nessa terra estranha por 70 anos, e após os 70 anos de cativeiro, então Deus retornaria a trazer eles outra vez à sua nação, e iria recomeçar a trabalhar com eles. Você encontra a profecia de Jeremias dizendo que eles ficariam 70 anos em cativeiro, no livro de Jeremias, capítulo 25, versículo 11 e versículo 12. Então o rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio e tomou Jerusalém. Você encontra isso quando Jerusalém foi tomada por Nabucodonosor, no livro de Jeremias, capítulo 39, e também no capítulo 52 de Jeremias. E nessa época, então, o povo de Israel foi levado cativo, presos à Babilônia, aonde também o profeta Daniel foi junto como cativo. Mas nessa época ele era um menino, ele tinha aproximadamente 14 anos, quando foi levado cativo para o rei de Babilônia. Mas ali passaram-se muitos anos, e já eram passados 68 anos do cativeiro, quando Daniel, ele foi ler as profecias de Jeremias, e ele encontrou que Jeremias profetizou que eles ficariam 70 anos em cativeiro e após isso retornaria. Então Daniel, vendo que já se passaram 68 anos de cativeiro, ele foi buscar a Deus, ele foi orar a Deus para ver como Deus iria retornar, queria ouvir de Deus uma voz, queria ouvir de Deus, e Daniel era um profeta. Então você pode encontrar que o anjo de Deus se apresentou diante de Daniel e falou a ele no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 e 26, dizendo que eles retornariam à sua terra e que Deus iria trabalhar com eles ainda, com esta nação, mais 70 semanas. Uma semana profética são 7 anos. Então 7 vezes 7 são o quê? 49. Isso quer dizer 490 anos Deus iria trabalhar com Israel. E o anjo disse que as 70 semanas seriam contadas a partir da reconstrução dos muros. E da reconstrução dos muros, quando eles voltassem à sua terra e começassem a reconstruir os muros, ali seria iniciado a contar as 70 semanas de Daniel, e até a entrada do Messias seria 62 mais 7, que fecha 69 semanas. Então isso quer dizer que quando o Messias entrou em cena, já fazia 483 anos que Deus estava trabalhando com Israel. Isso queria dizer que só faltava 7 anos.
Então 7 anos é uma semana profética. Seria 69 semanas que Deus tinha já trabalhado com Israel e faltava só uma semana, então Deus iria encerrar as 70 semanas. E o Messias, ele era esperado pelos judeus. Só que os judeus, quando o Messias entrou, por mais que havia muitas profecias acerca do Messias, mesmo em Isaías capítulo 7, verso 14, diz: o menino nos nasceu, ou melhor, diz assim: eis que uma virgem nos conceberá, e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. Estava falando sobre o Messias que haveria de vir. Também Isaías capítulo 9 fala: o menino se nos nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então tudo isso era promessa do Messias. Israel esperava pelo Messias. Mas quando o Messias entrou em cena, nas 69 semanas, eles o rejeitaram. Agora que vocês observam, ouvintes, que Jesus, o ministério de Jesus, somente foi 3 anos e meio. Ele trabalhou 3 anos e meio e então foi cortado de entre os judeus porque eles o mataram. Se você observar, então, faltou meia semana para concluir as 70, porque quando Jesus entrou em cena, já tinham se passado 69 semanas. E quando Jesus pregou 3 anos e meio, que equivale a meia semana. Então faltou meia semana para concluir as 70. Essa meia semana quer dizer, então, 3 anos e meio. E ele foi morto. Agora, Jesus foi morto. Foi uma permissão de Deus. O próprio Deus permitiu, estava no plano de Deus, que os judeus não vissem ao Messias, não tivessem revelação de que ele era o Messias. Porque se os judeus tivessem recebido o Messias, nós, gentios, estaríamos mortos, estaríamos perdidos. E era necessário que os judeus o rejeitassem, o matassem em uma cruz, para que ali ele derramasse o seu sangue. E através desse sangue, nós fôssemos resgatados. Através desse sangue, a noiva de Jesus fosse então conquistada para ser sua esposa. Então veja, ouvintes, que Jesus, quando faltava meia semana para concluir as 70, ele foi cortado, ele foi rejeitado, foi morto. E então Deus voltou-se para os gentios. Deus virou as costas para os judeus e veio tratar com os gentios, aonde você encontra em Atos capítulo 13. No livro de Atos capítulo 13, você encontra no versículo 46. Versículo 46 e até o versículo 48, você encontra Paulo falando que ele estaria, a mensagem estaria vindo aos gentios e deixando os judeus de lado. Diz assim: mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. Então, ouvintes, Deus abriu uma brecha. Quando faltava meia semana, as quais ele tinha falado a Daniel, no capítulo 9 de Daniel, que ele iria trabalhar 70 semanas com os judeus. Quando faltava meia semana para concluir as 70, ele parou com os judeus e voltou-se aos gentios. E constituiu para os gentios também um plano de trabalho. E esse plano foi as 7 eras da igreja, que nós encontramos no livro de Apocalipse, capítulo 2. Aonde Deus nos promete aonde Deus fala sobre as 7 igrejas. Essas 7 igrejas, elas simbolizam as 7 eras da igreja. Para cada igreja você pode ver que havia um anjo enviado a elas. E esse anjo simboliza o quê? Esse anjo é o mensageiro que Deus enviou para cada era. A primeira era é a era de Éfeso, a segunda Esmirna, depois Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia.
Então veja, meus ouvintes, que para a primeira era, a era de Éfeso, Deus enviou o mensageiro Paulo, o apóstolo Paulo, que foi o que abriu esse trabalho para os gentios. Esta era durou do ano 53 depois de Cristo até o ano 170. Depois vem a era de Esmirna, que durou do ano 170 ao 312, aonde o mensageiro foi Irineu. Depois vem a era de Pérgamo, que durou do ano 312 ao 606, aonde o mensageiro foi Martim. Depois nós encontramos a quarta era da igreja, que é a era de Tiatira, onde o mensageiro foi Columba, e durou do ano 606, esta era, até o ano 1520. Aí nós encontramos a quinta era, que é a era de Sardes, quando o mensageiro desta era foi Lutero, e ela durou do ano 1520 a 1750. Depois vem a sexta era, que é a era de Filadélfia, aonde o mensageiro desta era foi João Wesley, e esta era durou do ano 1750 a 1906. E hoje, agora, nós estamos vivendo na última era da igreja, que é a era de Laodiceia, aonde ela iniciou no ano 1906 e ela terminará com o arrebatamento. E o mensageiro da era de Laodiceia chama-se William Marion Branham, o profeta Elias prometido por Deus. Quando Deus prometeu em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, que ele enviaria antes do grande e terrível dia do Senhor, ele enviaria o profeta Elias, que converteria o coração dos filhos de volta aos pais. Isso quer dizer nós, de volta à fé dos apóstolos, porque Jesus não pode vir arrebatar a sua noiva sem que essa noiva esteja completamente vestida com toda a palavra, conforme a igreja primitiva. Conforme foi a igreja primitiva, conforme os apóstolos batizaram, nós devemos ser batizados. Então veja que Deus está encerrando o trabalho com os gentios, porque os sinais nos mostram, mostram que o fim está chegando, e logo Deus encerrará conosco e voltará a trabalhar com os gentios, aonde ele irá encerrar as 70 semanas, essa meia semana que falta, aonde as duas testemunhas, Moisés e Elias, estarão ali para completar as 70 semanas que Deus falou que trabalharia com os judeus. E esse profeta, nesta última era, é a era do arremate final, é a era onde a noiva de Jesus, ela será idêntica à noiva dos tempos dos apóstolos. Esse profeta veio em um tempo de confusão, porque hoje vivemos em uma confusão religiosa. Todos pregam, todos dizem que estão certos, mas um ensina de um jeito, o outro ensina de outro. Sabendo nós que há uma só verdade, há um só caminho. Efésios capítulo 4, versículos 5 e 6, diz que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E esse profeta, ele veio para restaurar a palavra, restaurar a nossa fé, de volta à fé dos apóstolos, conforme também em São Mateus capítulo 17, versículo 11, Jesus disse aos discípulos: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. O que é restaurar? É trazer de volta ao original, trazer a nossa fé de volta à fé dos apóstolos. As religiões dizem: não há profeta, não há nada como profeta pelos últimos dias, mas a Bíblia diz que haveria um profeta nos últimos dias, que traria nossa fé de volta à fé dos apóstolos, para a última era, a era de Laodiceia, uma era que está nua, como diz a Bíblia. A Bíblia diz que eles dizem que são ricos, abastados e de nada tem falta, mas Jesus disse que esse povo da era de Laodiceia são miseráveis, desgraçados, cegos e nus. Estão nus porque rejeitaram a palavra, e a única coisa que veste a nossa alma é a palavra de Deus. Mas eis que Deus enviou o profeta Elias para trazer a nossa fé de volta à fé dos apóstolos, para trazer o nosso batismo conforme o batismo dos apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 21, diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos capítulo 4, versículo 12, diz que em nenhum outro há salvação, debaixo do céu nem outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, a não ser o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É nesse nome que devemos ser batizados. Quando Jesus em São Mateus 28, 19 disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele estava pedindo um nome.
Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome, mas Senhor Jesus Cristo é o nome que Jesus pediu quando ele disse: batiza em nome do Pai. Os apóstolos tiveram essa revelação. Todos os batismos realizados na Bíblia foram em nome do Senhor Jesus Cristo, porque esse é o verdadeiro nome do Pai que Jesus pediu. Atos capítulo 2, versículo 38, Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode encontrar também no livro de Atos capítulo 8, 16, pessoas sendo batizadas em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 10, versículo 43 ao 48, a família de Cornélio sendo batizadas em nome do Senhor Jesus. Você encontra em Atos capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 6, o apóstolo Paulo batizando um grupo de pessoas, porque esse grupo não tinha o batismo verdadeiro em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo rebatizou outra vez. Por isso, se você não tem o batismo bíblico em nome do Senhor Jesus Cristo, você deve ser batizado outra vez, porque Paulo rebatizou aquelas pessoas em Atos capítulo 19, versículo 1 ao 6. Nós podemos encontrar que esse profeta também nos levou a crer em um só Deus, não numa santíssima trindade pagã criada por homens. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Jesus disse para Filipe: como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que o Pai está em mim e eu estou no Pai? Eu e o Pai somos um. Crede-me que que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras que eu tenho feito. A ceia também com pão asmo, não pão fermentado conforme as igrejas dão. Fermento aponta para o pecado. Você encontra no livro de Levítico capítulo 2, verso 11, Mateus capítulo 12, verso 11, Mateus 16, 12, Marcos capítulo 8, versículo 15, 1 Coríntios 5, verso 8, Gálatas capítulo 5, verso 9, tudo escrituras mostrando que o fermento aponta para pecado. Então veja, ouvintes, Deus enviou esse profeta nesta última era para trazer a nossa fé igual à fé dos apóstolos, o batismo igual ao deles, a ceia igual ao deles, praticando o lava-pés conforme São João capítulo 13. Isso nos mostra, ouvinte, que Deus está encerrando o seu ministério com os gentios e logo ele retornará aos judeus para concluir as 70 semanas, porque nós estamos na última era, sobre o sétimo mensageiro. Em Apocalipse capítulo 10, versículo 7, diz: na voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá todo o segredo de Deus. O que é o sétimo anjo? É o sétimo mensageiro. Para cada era houve um mensageiro. Nós estamos na última era e Deus tem enviado o último mensageiro para concluir o ministério, encerrar o trabalho com os gentios, preparar a noiva para o arrebatamento. E quando a noiva for arrebatada, então a grande tribulação cairá sobre a terra. E Deus está advertindo a você, ouvinte. Em Apocalipse 18, verso 4, diz: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e não incorra em suas pragas. Isso é o que é a voz do mensageiro, é a voz do profeta, dizendo: sai dela enquanto é tempo, venha para a palavra, preparai-vos, porque o arrebatamento está às portas. Agora, se você não quer dar ouvido à mensagem do profeta, você ficará para a grande tribulação. Deus não tem compromisso com ninguém que não tem compromisso com sua palavra. Deus tem compromisso com homens e mulheres que se comprometem com a palavra. Agora, aqueles que negam a palavra, deixam as escrituras de lado, Deus não tem compromisso com tais pessoas. Então veja, ouvintes, estamos prestes, a porta está se fechando, a porta da salvação, a graça está se fechando para os gentios, e Deus irá se voltar aos judeus, quando Moisés e Elias estarão ali, os quais é as duas testemunhas profetizadas em Apocalipse capítulo 11. E eles trarão a mensagem aos judeus. Eles trarão. Por isso que você olha nas escrituras e você observa que esses dois homens subiram vivos para o céu. Você encontra lá no livro de Deuteronômio 34, versículos 5 e 6, sobre a morte de Moisés. E no livro de São Judas, versículo 9, você encontra Judas dizendo que o diabo estava brigando com o anjo do Senhor, porque ele queria ver o corpo de Moisés apodrecer. Ele queria ver o corpo de Moisés apodrecer e não viu. E ele queria que Moisés apodrecesse, mas Deus o levou vivo. Deus o ressuscitou e levou para o céu, porque havia um ministério a se cumprir nos últimos dias.
Você encontra em 2 Reis, capítulo 2, versículo 12 e 14, Elias subindo vivo em uma carruagem de fogo. Também subiu vivo porque havia um ministério que ele deveria concluir, ele e Moisés. E eles descerão, as duas testemunhas, e pregarão aos gentios, aos judeus, melhor dizendo, aonde dali serão salvos 144 mil judeus. Você encontra isso em Apocalipse capítulo 7. Esses 144 mil salvos não são gentios, são judeus, são povo de Israel, que serão salvos ao ouvir a mensagem de Moisés e Elias. E as pragas que cairão sobre a terra durante a grande tribulação, será Moisés e Elias que irá chamar. Porque se você observar as pragas que eles chamaram enquanto estavam em vida, é as mesmas que a Bíblia diz em Apocalipse que cairá na tribulação. Moisés fez a água transformar em sangue. A mesma coisa acontecerá durante a tribulação. Moisés chamou saraiva do céu, fogo. A mesma coisa será chamada durante a tribulação. Você encontra em Apocalipse, aonde nos diz assim, no livro de Apocalipse capítulo 11, a Bíblia nos diz que se alguém intentar fazer mal contra essas duas testemunhas, fogo sairá de sua boca. Fogo sairá. O que é fogo? Isso simboliza pragas que eles chamarão. Por isso, ouvinte, eu concluo dizendo a você, a porta está se fechando. O mensageiro já veio. A mensagem já veio. A mensagem tem corrido o mundo todo. Deus tem tirado sua noiva de entre todas as denominações e trazido para dentro da palavra. E logo o arrebatamento sucederá. E quando o arrebatamento suceder, as duas testemunhas descem em Israel. E se você um dia souber que as duas testemunhas estão em Israel, saiba-se que você ficou. Ficou porque não deu ouvido à mensagem que Deus enviou. Que Deus te abençoe, ouvinte. Olhe o tempo que estamos vivendo. Veja, Deus está concluindo, acabando as 7 eras, acabando o tempo com os gentios, e logo irá voltar-se aos judeus, para concluir a meia semana que faltou, para fechar as 70 semanas. Por isso, Deus não foi Deus que falhou quando Jesus foi morto antes de cumprir as 70 semanas. Não, aquilo estava no propósito de Deus, porque ele teria que voltar aos gentios, tirando uma noiva. Assim como José do Egito era um tipo perfeito de Cristo. José do Egito foi vendido por seus irmãos. Foi vendido a uma nação estranha. E lá nessa nação estranha ele arrumou uma esposa. E quando seus irmãos foram lá, ele foi dar-se a conhecer aos seus irmãos. Ele deixou a sua esposa no palácio. Assim Cristo também veio para os seus o rejeitaram. Foi vendido por 30 moedas de prata. E ele voltou-se a um povo estranho. E nesse povo estranho chamado gentios, ele arrumou uma esposa, uma noiva. E quando ele voltar para dar-se a conhecer aos seus irmãos judeus, ele deixará sua esposa, a noiva, no palácio e virá dar-se a conhecer aos judeus. Que Deus te abençoe, ouvinte. Que Deus abra o teu entendimento e que você possa aceitar essa mensagem enquanto a porta ainda está aberta.